Paz do Senhor, meus irmãos, é um grande prazer estarmos juntos novamente através dessa aula. Lembrando que nós estamos estudando filosofia geral, tá? Que é o tema do ciclo 3 do curso avançado. E hoje nós estudaremos o capítulo de número 4, o último capítulo do nosso livro, que está na página de número 109. E nós estaremos então estudando esse último capítulo, concluindo assim a nossa matéria filosofia geral. E hoje nós estaremos estudando sobre metafísica. Lembrando, meus irmãos, mais uma vez, como eu menciono em todas as aulas, é muito importante que você leia o capítulo 4, você assista esta aula e em seguida já poste aí o trabalho, os exercícios do nosso livro referente ao capítulo 4, tá bom? Poste os exercícios do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3 e também agora do capítulo 4. Então, nesta aula em específico, nós vamos falar um pouquinho sobre a metafísica, uma introdução à metafísica, mas fato é que no final da aula eu estarei passando também para os irmãos um trabalho, e esse trabalho vai servir como a nossa avaliação, vai ser a nossa avaliação da matéria, tá bom? E o trabalho vai ser exatamente sobre o capítulo 4, que fala sobre metafísica. Então é muito importante que você assista toda a aula e no final você pegue as informações aí para realizar o trabalho, postar o trabalho no nosso grupo de WhatsApp, e esse trabalho ele vai servir de avaliação referente a essa matéria filosofia geral. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre metafísica, que está na página 109, a partir da página 109 do nosso livro sobre filosofia geral. Deixa eu abrir aqui a página 109. Eu vou ler aqui um pouquinho o início do livro aqui, que dá uma introdução a respeito do que nós vamos falar. Metafísica. A metafísica tem uma longa e distinta história, que ostenta alguns dos maiores pensadores de todos os tempos. Entre eles podemos destacar Platão, Aristóteles, Agostinho, Boécio, Tomás de Aquino, Descartes e muitos outros. Juntamente com a lógica e a epistemologia, que são assuntos que nós já estudamos aqui dentro dessa matéria filosofia geral, a metafísica forma a parte mais essencial da filosofia. Além disso, a metafísica tem sido amiga de longa data da teologia. Os primeiros credos do cristianismo estão repletos de termos metafísicos, tais como indivíduo, essência, substância e existência. Esses termos fornecem testemunho da ajuda que a metafísica pode dar ao desenvolvimento da teologia sistemática. Então, dentro dessa introdução que nós lemos, que fala um pouco aí sobre a metafísica, e esse termo metafísica, mais uma palavra grega, que é dividida em duas partes, né? A palavra meta quer dizer além de, e física é exatamente física ou natureza. Então é além da natureza ou além da física, tá? Então, exatamente o termo aí desta palavra. Apesar dessa definição, né, da palavra metafísica, além da física ou além da natureza, esse conceito metafísica, ele não surgiu, ele surgiu de forma meio que involuntária, creio assim. Por quê? Porque este termo, ele veio quando um filósofo estava estudando as obras de Aristóteles, né? Aristóteles foi um dos que mais estudaram a respeito da metafísica no primeiro período, na Idade Antiga, porém ele não usava o termo metafísica, ele usava o termo princípio das coisas ou princípio da filosofia. O termo metafísica surgiu quando um filósofo estava estudando as obras de Aristóteles, e ele reuniu ali as 14 obras de Aristóteles que falavam sobre esse conceito de metafísica. Obviamente, como eu já mencionei, não utilizava o termo metafísica, mas ele estudava a respeito desses conceitos. Então ele separou ali e dividiu as obras de Aristóteles e classificou ela de forma cronológica e sistemática para o estudo. Então,
a primeira parte desse estudo, dessas obras, falava da física e após ele concluir essa organização a respeito dessas obras sobre física, ele veio esses conceitos de metafísica. Então, era além da física, terminou a física e depois veio os tratados além da física, depois da física. Por isso que surgiu esse termo aí, esse conceito de metafísica, tá bom? Então, a metafísica, na Idade Antiga, ela foi muito estudada por Aristóteles, por Platão, tá? E qual que era o objetivo, assim, o que a metafísica busca, né, no seu estudo acadêmico? Basicamente, a metafísica busca o conceito do ser, né? O que é o ser, né? A metafísica, ela busca conhecer aquilo que existe por trás da natureza das coisas, né? O questionamento a respeito da natureza das coisas, como, por exemplo, o princípio dela, né? A origem dela, o porquê que ela existe, como ela existiu, de que maneira ela existiu, quais foram os fatores que deram a ela existência. Então a metafísica, ela vem buscar estes conceitos, a natureza por trás das coisas. É muito, muito interessante que nesse período da Idade Antiga, né, vou citar os dois mais famosos aqui, ou mais conhecidos, que é Aristóteles e Platão. Então eles buscavam o conceito, questionar a respeito da natureza das coisas. Então eles buscavam ali, ia tratar um assunto sobre, por exemplo, os animais, né? Por que existem? Como deu a existência? O que formou? Como é formado? Qual é o objetivo? Qual é a missão dos animais, né? Se os animais deixarem de existir, qual é o impacto, né? É o conceito de questionar para buscar aí uma resposta a respeito da natureza ou do que está por trás da natureza das coisas. E obviamente, meus irmãos, é uma matéria onde a resposta conclusiva, exata para o tema, ela é muito difícil. Não se chega a uma conclusão exata a respeito de muitos temas, como, por exemplo, a origem do ser. Apesar de nós, né, que somos cristãos, cremos na palavra de Deus, e nós entendemos ou sabemos como se deu a origem do ser, fato é que dentro da filosofia esse questionamento ainda existe e a resposta é algo que ainda estão buscando. Como eu mencionei na aula anterior, quando se fala do indivíduo, né, nós falamos sobre a antropologia que estuda o homem ou o ser humano. Quando se fala do indivíduo, do ser humano, é o indivíduo estudando o próprio indivíduo. Então eu mencionei que nunca, nos tempos em que nós estamos, nunca houve tanta informação a respeito do ser humano. Esse é o momento onde nós temos o maior número de informações a respeito do ser humano. Mas mesmo com essa quantidade enorme de informações, é o período onde a gente tem menos conhecimento a respeito dos seres humanos. Então, é muito interessante que a metafísica ela vem buscar o conceito, o que está por trás da natureza de todas as coisas que existem, tá? Então, uma resposta conclusiva é muito difícil. Então, na Idade Antiga, né, esses dois filósofos, os mais famosos, e obviamente que tem outros, mas os mais famosos buscavam aí o conceito da natureza das coisas, né? Conhecer as naturezas das coisas. O autor mencionou aqui na introdução que nós lemos que a metafísica também, os conceitos sobre metafísica influenciou muito a teologia. E é uma verdade. Por exemplo, um teólogo muito conhecido, Tomás de Aquino, ele usou muitos termos dentro da metafísica para os estudos teológicos, né? Então, Tomás de Aquino, por exemplo, explicando a existência de Deus, ele utilizou termos metafísicos sobre sensibilidade, sobre percepção, para que nós possamos explicar racionalmente a existência de Deus.
Obviamente, meus irmãos, que Tomás de Aquino, ele não descartava a fé, ele entendia que muitas coisas era pela fé, a crença pela fé. Mas Tomás de Aquino, ele buscou, através de termos metafísicos e conceitos metafísicos, explicar racionalmente, por percepção e sensibilidade, a existência de Deus. Então ele buscava razão, né? E quando você coloca o conceito pela razão, obviamente que nós estamos perto de alcançar uma verdade absoluta sobre um assunto. Então, Tomás de Aquino, um exemplo aqui, Agostinho também foi um teólogo que usou muitos termos metafísicos, né? Os conceitos metafísicos para trazer respostas teológicas a respeito de Deus, a respeito do nascimento de Cristo, mas fato é que Tomás de Aquino buscou explicar racionalmente a existência de Deus através de termos metafísicos, buscando ali o questionamento da origem, da natureza das coisas. E obviamente que estudou muito sobre a natureza de Deus. Já na Idade Moderna, né, falamos um pouco aqui da Idade Antiga, falamos da Idade Média, né, onde o cristianismo era a grande fonte de estudo, né, principalmente e também teologia e filosofia. Então, o cristianismo influenciou muito a filosofia nesse período, mas já na Idade Moderna, a influência do cristianismo perdeu muita força, muita força. Então, o que se estudou dentro da metafísica na Idade Moderna? Então, esse conceito, a metafísica, ela perdeu muita força já no período da Idade Moderna. Por quê? Porque não tinham ou não estavam próximos de um conceito, de uma resposta a respeito de estudos correlacionados aí à metafísica. Por exemplo, na Idade Moderna, muitos filósofos buscavam explicar as coisas pela razão, né? A razão era o centro, a razão era o termo, era a ferramenta para explicar assuntos ou temas, né? E dentro da metafísica não foi diferente. Muitos filósofos buscavam explicar a metafísica pela razão, né? Aquilo que a natureza, né? O conceito natural das coisas, ou o que está por trás da natureza das coisas, né? Da criação, do motivo da criação, do porquê da criação, do qual o objetivo da criação, o porquê que aquilo existe. Dentro desse período na Idade Moderna, muitos filósofos buscavam explicar isso pela razão, a metafísica pela razão. Outros filósofos buscavam explicar pela experiência ou empirismo, como nós já falamos aqui também em aulas anteriores. Então havia uma disputa muito grande nesse período da Idade Moderna, depois do século XVII, a respeito desses assuntos metafísicos, filósofos buscando explicação pela razão e outros pela experiência, pelo empirismo. Então isso também foi algo que marcou bastante dentro da Idade Moderna. Já indo aqui para a página 110 do nosso livro, nós temos o seguinte tópico: objetivo da metafísica. E eu classifiquei assim o objetivo da metafísica: investigação filosófica acerca da natureza, constituição e estruturas básicas da realidade. Então, a metafísica, o objetivo da metafísica é uma investigação filosófica a respeito da natureza, da constituição e também das estruturas básicas ali da realidade para algum tema. Olha o que o nosso livro diz. A lista das definições poderia se estender. Contudo, as referidas acima são suficientes para nos indicar qual é a preocupação que dá vida à investigação filosófica. É a preocupação de descobrir as razões supremas da realidade. Então, a metafísica dentro da filosofia, a filosofia investiga para conhecer ou para descobrir as razões supremas da realidade de algum tema. Por exemplo, se você pegar uma caneta e você explicar essa caneta, você vai buscar as realidades supremas, as razões supremas
para explicar o porquê que aquela caneta existe, a origem daquela caneta, o motivo daquela caneta existir. Se não existisse, qual seria o impacto da caneta não existir? Então, é uma investigação profunda a respeito, ou buscando descobrir a razão da realidade aí de todas as coisas. Olha que interessante quando o nosso livro traz aqui o nascimento da metafísica. Admiração. Por que o mundo existe? Né? Uma admiração com relação ao assunto. Por que o mundo existe? Um espanto. Por que o mundo é tal como é? Né? Explica isso. Desde o seu nascimento, a filosofia perguntou a respeito disso. O que existe? Por que existe? O que isso é? O que é isso que existe, perdão? Como é isso que existe? Por que e como surge? Muda e desaparece? Por que a natureza ou o mundo se mantêm ordenados e constantes, apesar da mudança contínua de todas as coisas, tá? Então, nós estamos vendo aqui os questionamentos a respeito dessas realidades, da natureza dessas realidades. Então, a metafísica é o estudo a respeito desses questionamentos. Um certo filósofo disse o seguinte, né? E isso está dentro da metafísica também. Ele diz que uma pessoa tem condições de entrar num rio na sua vida uma só vez. Então, ela não tem condições de entrar 2 vezes no mesmo rio. E ele explicou. Por quê? Porque o rio, ele nunca é o mesmo. Porque a partir do momento que as águas são correntes, a partir do momento que você entrou, no instante seguinte já é outro rio. Por quê? São outras águas que estão passando ali. E ele também foi além, ele disse o seguinte, a pessoa que entrou ali também já não é a mesma, no sentido de que não é um novo ser, mas é um ser transformado. Por quê? Porque a nossa natureza também ela vai se deteriorando ao longo e no passar dos tempos. Em todo instante, nós estamos nos deteriorando. A natureza ela vai se corrompendo. Então, quando você entra num rio, o rio não é o mesmo. Por quê? Porque as águas passaram, são novas águas. E o ser humano também, ele teve um avanço ali na sua no seu envelhecimento, né? Então, também não é já a mesma pessoa. Então, uma pessoa só pode entrar no rio uma só vez ao longo de toda a sua vida. Então, são esses questionamentos, são essas preocupações, são esses desafios que a metafísica traz para nós dentro da filosofia. E olha o que diz aqui no nosso livro. Essas perguntas, ou esse espanto, ou admiração, desse texto que nós lemos anteriormente, diante do mundo, levaram os primeiros filósofos a buscar uma explicação racional para a origem de um mundo ordenado, o cosmo. Por esse motivo, a filosofia nasce como cosmologia, a busca do princípio que causa e ordena tudo o que existe na natureza e tudo quanto nela acontece. Dia e noite, estações do ano, nascimento, transformação e morte, crescimento, diminuição, saúde, doença, bem, mal, belo, feio e assim por diante. Foi a busca de uma força natural, perene e imortal, subjacente às mudanças denominada pelos primeiros filósofos com o nome de physis. A cosmologia era uma explicação racional sobre a physis do universo e, portanto, uma física. Como então surgiu a metafísica? Como surgiu um saber que suplantou a cosmologia ou a física dos primeiros filósofos? Como e por que a metafísica acabou se tornando o centro e a disciplina mais importante da filosofia? O desígnio metafísico já está claramente presente nos filósofos jônicos. É a causa que eles procuraram, mesmo que depois a situem num quadro de elementos constitutivos da matéria, a água, o ar, a terra e o fogo. Então, os irmãos veem aí o avanço, né, dentro da filosofia a respeito da origem de todas as coisas. Começou ali pela cosmologia e ao longo de todas as eras
de todo esse tempo, né, das eras, foi trazendo aí um questionamento a respeito da origem e do porquê das coisas. O conceito, a explicação, para que nós possamos conhecer a origem e a natureza de todas as coisas. Meus irmãos, e agora, como eu mencionei, eu só trouxe aqui uma visão, né, introdutória a respeito da metafísica, e eu creio que os irmãos puderam compreender aí um pouco sobre esse assunto, sobre a origem, né, sobre o nascimento da metafísica. E eu vou, nesse momento, passar para os irmãos um trabalho, tá? E esse trabalho, ele será a nossa avaliação. Então, o que eu vou pedir para os irmãos? Para os irmãos escolherem aqui um dos temas dentro da metafísica, que é a metafísica de Platão, ou seja, a teoria da metafísica a respeito do pensamento de Platão, a metafísica de Aristóteles, tá? Que foi um grande estudioso, talvez o filósofo que mais desenvolveu e mais estudou e mais influenciou a respeito desse assunto metafísica, tá bom? Depois nós temos a metafísica cristã, a metafísica clássica e a metafísica pós-clássica, que é um pouco dessa introdução que eu dei da metafísica dentro desses períodos: Idade Antiga, Idade Moderna e Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Então você vai escolher apenas um desses tópicos aqui: metafísica de Platão, metafísica de Aristóteles, metafísica cristã, metafísica clássica e pós-clássica. Você vai escolher um desses tópicos e vai fazer um trabalho de pelo menos uma página, tá? E você vai postar no nosso grupo de WhatsApp esse trabalho, e ele vai servir aí de avaliação para essa matéria filosofia geral. Amém, meus irmãos? Então, mais uma vez, eu te oriento a ler todo o livro. Você vai ver que nós tratamos ali dos assuntos que o nosso livro está trazendo, obviamente de uma forma resumida, como eu disse para os irmãos. Então é importante você ler, é importante que você assista às aulas, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloque aqui no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos discutir e tentar buscar a resposta juntos, tá bom? Então coloque aí no nosso grupo de WhatsApp se você tem alguma dúvida, após assistir às aulas e ler o livro. Preencha aí, façam os exercícios dos capítulos 1, 2, 3 e 4 e poste também aí no nosso grupo de WhatsApp, e não deixe de entregar o trabalho que serve como avaliação. Amém, meus irmãos? Eu sei que nós estamos num período diferente, né? Nesse momento onde a pandemia tem mudado muitas coisas, então nós não estamos tendo aí a aula presencial, mas é muito importante que você, mesmo não estando presente, cumpra aí o cronograma das nossas aulas, dos exercícios e também da avaliação, para você não perder a matéria e ter que fazê-la posteriormente, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe, espero ter contribuído aí para a edificação e para o crescimento dos irmãos através dessa matéria, filosofia geral, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe os irmãos que assistiram às aulas, e eu tenho certeza que estaremos juntos numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Um grande abraço, Deus abençoe, e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir estarmos juntos. Um abraço, meus irmãos.